Fala, berianos, crentes que amam examinar a palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês tratam bem a Deus? Vocês fazem o bem a Deus ou vocês não têm nem ideia do que seja isso? Eu sou o Daniel Garcia e nos próximos minutos é sobre esse assunto que nós vamos tratar. Fique comigo, vamos lá. O que é fazer o bem a Deus? Ficar 24 horas de joelho, 48 com as mãos levantadas, olhando para o céu, gritando santo, fazendo consagrações muito longas, que requer muito do seu corpo, não desprezando tudo isso. É necessário orar, é necessário ter reverência ao nome de Deus, é necessário se consagrar. Jesus disse que quando o noivo fosse retirado, os amigos teriam que se consagrar, teriam que jejuar, mas não somente isso é fazer o bem para Deus. Para começar, sobre o juízo de Deus, existem dois critérios que julgará toda a consciência humana, que é justamente o amor, que é capaz de ser solidário e ajudar o próximo, e a omissão, né? A omissão de um suicídio calado, que é você ver o seu próximo morrendo e você não faz nada. Então Jesus um dia ele vai reunir todas as consciências humanas, toda a alma que já existiu, e ele vai dividir em dois grupos. Um grupo será chamado de benditos do meu Pai, por Jesus, e o outro grupo será chamado de malditos. Aqueles que são chamados de malditos são chamados porque esses escolheram viver longe de Deus e longe de seu próximo. E aí vai surgir a pergunta do grupo dos malditos: em que momento nós escolhemos viver longe do Senhor e longe do nosso próximo? E aí Jesus vai responder: no momento em que eu tive sede, vocês não me deram de beber. No momento em que eu tive fome, vocês não a saciaram, não me deram de comer. Ele usa essas duas expressões que vão abrir um leque, uma amplitude muito grande. Tá? No momento em que eu tive frio, no momento em que eu estive triste, no momento em que eu estive ferido, no momento que eu estive com depressão, no momento que eu estive passando por necessidade, no momento que eu estava em calamidade, vocês não me ajudaram. E aí, os malditos vão dizer: mas Jesus, como isso é possível se nós nunca vimos o Senhor? Porque com certeza, se nós tivéssemos visto, se nós tivéssemos contemplado o Senhor, nós não agiríamos como aquela geração agiu, rejeitando o Senhor. Como pode? Como que a gente não te alimentou, não te deu de beber, se a gente nem viu o Senhor? Então Jesus responde: vocês me deixaram nessa situação de depressão, solidão, fome, sede, tristeza, todas as vezes que vocês viram um destes pequeninos semelhante a vocês e não o ajudaram. E para o grupo dos benditos foi justamente tudo ao contrário. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive frio, vocês me cobriram. E eles vão dizer: mas nós nunca vimos o Senhor. Justamente, vocês nunca me viram. Mas enquanto vocês ajudavam o próximo, o pequeno, a criança, o adolescente, o adulto, o velho, aquele que é semelhante a você, vocês me ajudavam. Então, qual é a forma de agradar a Deus? A forma de fazer o bem a Deus é fazendo o bem ao seu próximo. Se você não é capaz de fazer o bem ao seu próximo, você não faz o bem a Deus. Não adianta então você orar, você jejuar, você fazer tudo. E quando você vê o seu próximo com sede, você não dá a ele de beber. Quando você vê o seu próximo com fome, você não é capaz de ajudá-lo mesmo tendo condições de dividir o que você tem. Quando você vê o próximo caindo numa profunda melancolia, ou depressão, ou seja o que for, você não é capaz de mover uma palha para ajudá-lo. Você não é capaz de liberar uma palavra para ele, você não é capaz de ajudar com uma necessidade básica da vida, ou com um conselho profundo que toca na alma, ou até com um dom que Deus te deu que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Você não é capaz de fazer isso, então você não faz o bem a Deus. Então, entenda uma coisa, existe 8 bilhões de maneiras para você fazer o bem a Deus, porque existe 8 bilhões de pessoas no mundo.
Cada pessoa necessitada que aparece no teu caminho, cada pessoa que precisa de ajuda, cada pessoa que precisa de um socorro, é uma oportunidade de você fazer o bem a Deus. E acredite, Ele não fica devendo nada a ninguém. Então veja Jesus no seu próximo, veja Jesus no necessitado, veja, Jesus está com fome, Jesus tem sede, Jesus está com frio, Jesus está triste, Jesus está sofrendo. E os seus que se julgam ser discípulo dele não é capaz de fazer nada. Naquele dia serão chamados de malditos e Jesus separarão os bons, os dele.